Fala galera, eu sou o Ribeiro na área. Seguinte, hoje o tema do nosso vídeo vai ser o famigerado Booking. Talvez você não esteja familiarizado com o termo e nesse vídeo aí eu vou explicar o que é Booking, quais suas aplicações e tudo a respeito desse tema. Então, se você tem interesse em ver esse tipo de conteúdo e ver mais conteúdos parecidos também, já se inscreve no meu canal, dá aquela moral, dá aquela curtida e também manda esse vídeo para algum amigo seu se você gostar. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o seu Ribeiro, o que é Booking? Vamos lá. Bulking nada mais é do que a fase de ganho de massa muscular, né? Aquele período que a gente acaba subindo mais as calorias com o intuito de ganhar mais músculo, ganhar mais perna, ganhar mais braço, ganhar mais peitoral. Qual o intuito da gente estar fazendo bulking? Bom, tem o bulking pode ser feito tanto por pessoas que curtem apenas o estilo de vida no bodybuilding, tem bulking também feito para pessoas que de fato competem, que de fato são fisiculturistas. O intuito do bulking nada mais é do que ganhar massa muscular. Já para pessoas normais, no caso, pessoas que somente curtem o estilo de vida e estão bem magrinhas, que são iniciantes, no caso, por exemplo, é aquele bulking, né, no caso, geralzão. Né? No caso, a pessoa vai fazer esse bulking, vai ter um aumento aí de suas calorias ingeridas para conseguir ter maior sinalização, para treinar melhor, para ter um melhor descanso e, consequentemente, um melhor ganho de massa muscular, aquele ganho mais otimizado. Já para atletas, o bulking também obviamente, o atleta também vai estar em superávit calórico, mas com a flexibilidade metabólica que o atleta consegue, por já treinar mais pesado, por já ter mais consciência de como manipular todas as variáveis para um bom bulking, esse bulking normalmente ele tende a ser um pouco mais extenso e um pouco mais calórico. Só para exemplificar, uma pessoa normal, por exemplo, um homem aí de talvez 75, 80 quilos, talvez o cara consiga fazer um bulking, chegar no máximo ele até umas 4.000 calorias. Lembrando, isso daí não é via de regra, cada pessoa tem um nível de metabolismo diferente da outra, né? Então, vão ter pessoas sim com esse perfil que vão conseguir comer muito mais sem engordar, mas falando já de forma mais genérica, tá? Vamos lá, uma pessoa talvez de 75, 80 quilos, ela vai ter uma ingestão calórica de até 4.000 calorias e vai ter muitos benefícios disso daí. Já um atleta, por já ter uma quantidade de massa muscular muito maior, vai ter um nível também de gasto calórico durante o treino também é maior, que já é um atleta mais experiente, ele conseguiria talvez consumir 5, 6 mil calorias ali, com uma boa eficiência, conseguindo direcionar bem esses nutrientes para a construção de tecido muscular. E talvez se vocês não estiverem familiarizados com o termo superávit calórico, o que seria superávit calórico? Nada mais é do que consumir mais calorias que a gente gasta, ou seja, existe um tipo de cálculo chamado cálculo metabólico basal, que também não é um cálculo preciso, não é um cálculo aproximado, é uma estimativa, que ele vai mostrar para cada atleta, para cada pessoa que pretende fazer uma dieta de superávit calórico, para saber quantas calorias que ela precisa consumir para conseguir esse superávit calórico para o objetivo dela. E é levado em consideração também idade, peso, altura, algumas particularidades do dia a dia da pessoa também, inclusive o nível de gasto calórico que a pessoa tem, tanto no treino quanto no seu dia a dia, no seu trabalho. E quando começar um bulking? Vamos lá. Eu sempre bato na tecla, eu sempre costumo dizer que o bulking que mais vai ter a longevidade é aquele bulking quando se é iniciado com um percentual de gordura o mais baixo possível. Deixa eu tentar exemplificar de forma um pouco mais específica para vocês. Vamos lá. Quando o cara inicia um bulking com 13, 14, 15% de percentual de gordura, ele vai ter um limiar muito curto de evolução. Porque em determinado momento que ele chega, a pessoa acaba acumulando muito mais gordura e muito mais retenção de líquidos, ou seja, esse bulking se torna menos efetivo. A eficiência metabólica da pessoa fica comprometida devido ao alto percentual de gordura. Então, muito do que essa pessoa vai consumir acaba, ao invés de se tornar, de fato, massa muscular, tecido muscular acaba virando gordura e retenção de líquidos. Então, se um indivíduo, por exemplo, um atleta, ele começa aquele bulking ali, assim que ele sai do período de competição, obviamente, fez aquela transição, fez o desmame de todos os recursos que estavam sendo utilizados durante a fase final de preparação, ele começa um bulking ali, por exemplo, com 5, 6% de percentual de gordura, ele pode conseguir tranquilamente ali fazer essa parte de superávit calórico até 12% e vai ter uma evolução aí excelente, porque a otimização metabólica vai estar presente no corpo desse indivíduo. Então, quero que vocês entendam, quero que vocês reparem a diferença no cara começar com um percentual de 13, 14%, e chegar até 18%, né? Lembrando que quanto mais gordo, vamos colocar assim, o cara esteja, então se o atleta ele começa com 5, 6, até 7 ou 8% de percentual de gordura, reparem que ele vai ter um lastro evolutivo
muito maior, né? Porque se o cara ele consegue finalizar o bulking com até 13, estourando aí 14%, ele consegue ter realmente uma evolução muito boa, porque as vias metabólicas dele vão estar ainda muito otimizadas. Já o cara que já começa com esses 14%, ao invés de finalizar com 14%, ele vai acabar acumulando muito mais gordura e retenção de líquido nessa fase. E como manter um bulking por mais tempo aí sem ganhar muita gordura? Bom, primeiramente, como eu falei anteriormente, o ponto inicial desse bulking deve ser o mais seco possível, ou seja, o atleta ele tem que estar com o menor percentual de gordura possível. Caso você não seja atleta, isso também é aplicado para você, porque cada corpo é um corpo, né? E embora os metabolismos sejam diferentes um do outro, não existe uma distinção para saber se o corpo de fulano, o corpo de ciclano é de atleta ou não. Ou seja, quanto mais seco você começar, mais resposta você vai ter no seu bulking. Uma estratégia que é bem assertiva para fazer um bulking bem longo, e quando eu digo bulking longo, não é um bulking de 3 meses, é um bulking de pelo menos 7, 8 meses para mais, é a estratégia de fazer mini cutting dentro do bulking. O que seria o mini cutting dentro do bulking? Vamos supor que o atleta está fazendo uma ingestão de 5.500 calorias. Durante esse período de mini cutting, a gente tira aí, sei lá, de 4 a 6 semanas para fazer uma redução dessa ingestão calórica. Então, se ele está ingerindo 5.500 calorias, a gente faz uma redução aí, talvez por umas 3.500 calorias, a gente faz uma retirada calórica de determinadas refeições, né, para reduzir o saldo total, e já vai ser o suficiente por 4 ou 6 semanas para melhorar novamente o metabolismo do indivíduo. Ou seja, ele consegue, além de dar uma aliviada para o trato gastrointestinal dele, né, já que o indivíduo está comendo muita caloria, às vezes já está ficando meio enjoado, ele consegue voltar a ter uma boa resposta metabólica nesse metabolismo. Uma outra estratégia que também deve ser adotada para quem quer fazer um bulking longo aí, com o mínimo ganho de gordura possível, é manter a estratégia de sempre estar fazendo cardio, mesmo durante essa fase de superávit calórico. Sim, é uma fase chata, o atleta ele fica mais pesado, é normal que hajam, por exemplo, dores na canela, o atleta pode acabar se sentindo um pouco mais ofegante, mas é uma estratégia fundamental para fazer com que o nosso corpo ele tenha uma melhor eficiência em conversão dessa comida em glicogênio muscular, que é aquele aspecto de mais cheio, de mais força no treino, do que em conversão em gordura. Então, se você quer fazer esse bulking longo, além de utilizar essa estratégia do mini cutting, então você deve sempre fazer cardio em bulking para que você consiga ter uma melhor eficiência metabólica e de quebra também melhora a sua parte cardíaca. Então, fica a dica aí que isso daí é fundamental. Uma outra estratégia que também é muito válida durante a fase de bulking, né? Principalmente quando são fases de bulking mais prolongadas, bulkings mais pesados, aí, passando às vezes 5, 6, 7 mil calorias, é o atleta ele também saber manipular enzimas digestivas. E por que eu falo isso? É natural que a gente acabe sentindo muito desconforto ao ingerir grandes quantidades de comida. Eu, particularmente, sou o tipo de atleta que tem muita dificuldade em comer muito. Então, a ingestão de enzimas digestivas, obviamente, preparadas para mim, para o meu corpo, que é um pouco mais sensível para receber uma carga maior de comida no caso, acaba sendo muito efetivo, muito eficiente para que eu consiga ter uma melhor resposta no esvaziamento gástrico. Ou seja, eu consigo comportar uma quantidade um pouco mais de comida e não me sinto tão estufado com aquele refluxo, aquela azia o tempo todo. E eu consigo também fazer com que o meu estômago ele se esvazie um pouco mais rápido, já que a minha absorção está muito mais otimizada. E lembrando que não é só você empurrar a comida o máximo que você conseguir. É a quantidade que você é capaz de conseguir digerir. Então, assim, muitas vezes o atleta às vezes acaba ingerindo 4 mil calorias e consegue, talvez, digerir essas 4 mil calorias. Isso daí é ótimo. Muitas vezes o atleta ele acaba ingerindo 6 mil calorias, só que vai ao banheiro 3, 4, às vezes até 5 vezes. Já tive casos desse daí na consultoria e realmente a evolução não foi o esperada. E a gente acha, às vezes, que o metabolismo do indivíduo é acelerado demais, mas às vezes ele só está com problema de absorção dos nutrientes. Ou seja, não é o que você come, a capacidade de você conseguir empurrar a comida para dentro. É de fato o que seu organismo consegue absorver, que ele consegue sintetizar para transformar em glicogênio muscular e também em tecido muscular. E quando interromper o bulking? Bom, isso daí é muito individual, mas a grosso modo não há assim, de forma específica um tempo padrão para a duração de um bom bulking. Pode ser que você consiga fazer 8, 10, 12 meses de bulking aí, sem muito ganho de gordura e conseguindo sintetizar tecido muscular.
e pode ser que com 3 meses você acabe, entre muitas aspas, saturando e acabando extravasando demais. Então, a melhor fase de você encerrar o booking, a melhor forma de você encerrar o booking é quando você já está percebendo, de acordo com a observação do seu próprio corpo, de acordo com o feeling que você tem sobre si mesmo, de quando você está ganhando muito mais gordura e retenção de líquido que de fato tecido muscular. Então, como eu falei anteriormente, se você já inicia o booking com percentual de gordura alto, você não vai ter muito lastro para evoluir, ou seja, você vai ter que fazer um booking mais curto, ou então, de preferência, muito mais inteligente, fazer um cut antes e começar com um dígito aí, de preferência a partir de uns 6 ou 7%, para você conseguir ter um tempo aí muito mais prolongado dessa fase tão importante, tão negligenciada pelos atletas. Agora, falando sobre aquela parte que eu sei que vocês gostam, eu acho talvez mais que tudo aqui que a gente acaba abordando, é sobre exemplos de protocolo hormonal nessa fase de ganho. Embora nem todo mundo que esteja assistindo esse vídeo faça uso de hormônios, também tem uma parcela de pessoas que eu sei que está assistindo que também faz esse uso de hormônios. Então é comum as pessoas também utilizarem os esteroides anabolizantes para terem mais síntese proteica, ou seja, para terem mais ganhos de tecido muscular. Vou dar um exemplo aí de algumas combinações que são muito utilizadas nessa fase de booking. E lembrando também, obviamente, que eu não recomendo nada para ninguém, estou apenas exemplificando para que vocês entendam, mas todo mundo é adulto, está ciente dos riscos, então é isso aí, vamos lá. Exemplo de booking. Normalmente os usuários aí, eles utilizavam anos atrás, e até hoje utilizam a mesma base, podemos dizer assim, que seria testosterona sempre como base de todos esses protocolos, né? Até tem gente que utiliza Deca-Base, por exemplo, Deca-One, mas particularmente não é o tipo de protocolo que eu sou adepto, que eu curto, por exemplo, mas vamos lá. Testosterona, normalmente são doses entre 400 e 700 miligramas, e obviamente tem atletas que utilizam um pouco mais, né? E a famosa nandrolona, muito mais conhecida como Deca, né? Normalmente são doses entre 200 e 700 miligramas também. Então, são esses dois hormônios principalmente uma base estrutural do ciclo. E tem uma estratégia também que é muito utilizada por vários atletas para quebrar o platô. Vamos colocar que o atleta já esteja às vezes 16 semanas com uma dose X de Deca e uma dose X de testosterona base. Então, naturalmente, o corpo dele se torna menos responsivo. Ele não deixa de responder, mas a resposta ela fica cada vez menor. Então, para quebrar esse platô, tem muitos atletas que gostam de fazer a utilização no final do ciclo, talvez por 5, 6 semanas ali, de anabol ou hemogenin. As doses de anabol normalmente costumam variar de 30 a 60 miligramas aí por dia, e de hemogenin costumam variar de 50 a 100 miligramas por dia. Lembrando que tem atletas que utilizam doses menores, já tem resultados, e também tem atletas que precisam utilizar doses maiores porque têm menos responsividade, às vezes já estão um pouco mais saturados, enfim. Então esse tipo de estratégia é muito utilizada, sempre foi muito utilizada, pelo menos desde que eu comecei a treinar, de 13, 14 anos atrás, e a utilizar até hoje. Uma segunda alternativa para a Deca também, já que tem pessoas que acabam sentindo uma série de colaterais oriundas da prolactina mais alta, e depois eu posso explicar um pouco mais para vocês, é a famosa boldenona. A boldenona é uma droga, miligrama por miligrama, muito menos potente do que a Deca, né? Mas ela acaba também não entregando esses colaterais que a Deca entrega. Então, pode ser uma boa alternativa para algumas pessoas, e lembrando que a boldenona acaba suprimindo também um neurotransmissor chamado GABA, que pode acabar trazendo mais ansiedade para algumas pessoas acabam tendo problemas para dormir, outros também relatam... Eu, particularmente, quando eu utilizei boldenona, já tive episódios com pesadelos, não foi nada agradável, mas enfim. Entre a boldenona e a Deca, tem pessoas que vão se dar melhor com a Deca, outras com boldenona, e eu, particularmente, escolheria NPP, nenhuma das duas. Então, sobre a NPP também vou explicar agora. Nada mais é do que uma espécie de nandrolona de meia vida curta. Tanto é que o nome dela é fenilpropionato de nandrolona, a famosa NPP. Normalmente ela tem concentração de 100 mg por ml, e as doses mais usuais são entre 400 a 600 mg nessa fase de ganho de massa muscular. Bom, agora eu vou falar sobre treinamento dentro dessa fase de bulking, essa fase de construção de tecido muscular. Vamos lá. Embora o tema central seja sobre bulking, né, é importante a gente abordar algumas variáveis, como o hormônio que eu abordei agora, e sobre o treinamento que eu vou abordar agora. E só um parênteses agora também. Não vou entrar de forma aprofundada, de forma extremamente detalhada em nenhuma das variáveis. Não entrei na parte hormonal e também não vou entrar na parte de treinamento,
porque o intuito, no geral, é falar sobre bulking e não sobre treino, beleza? Então vamos lá. Nessa fase de bulking, o nosso foco central sempre vai ser visar a progressão de carga, né? Tentar aumentar um pouco mais, seja a nossa carga a cada treino, seja uma repetição a mais, embora lembrando que a execução também não é uma variável, ou seja, ela sempre tem que estar o mais perfeita possível, porque a técnica de treinamento sempre precede a carga. A principal variável, no caso, vai ser a progressão de carga. Ou seja, a cada treino que você for fazer, ou pelo menos a cada 2 treinos, você tem que visar se superar em relação ao treino anterior. Beleza? Então vamos lá. Se você pegou um exemplo, 50 kg de cada lado na remada curvada, um treino de ontem. Então na semana que vem você vai tentar pegar 52, 53 quilos. Ou se você tiver um pouco mais de força, um pouco mais de capacidade, talvez 55 quilos. Mas eu não consegui aumentar a carga de forma nenhuma, nem 1 quilo que seja. Então você vai tentar pelo menos, no mínimo manter obviamente, mas vai tentar pelo menos fazer uma repetição a mais, ou meia repetição a mais, que seja. Isso daí já se caracterizaria também com a progressão de carga. Lembrando que quando a gente fala em progressão de carga, a gente fala da quilagem total. Ou seja, se você faz 10 repetições com 50 quilos, você vai ter 500 quilos. Se você faz 11 repetições, já são 550 quilos. Percebe? Você multiplica a quilagem total ali do seu exercício pela quantidade de repetições. Você vai ter aí um número que vai ser realmente o efetivo para você. Lembrando que algo que eu gosto bastante de fazer é sempre focar tanto na fase de bulk quanto na fase de contest mesmo, a fase de cutting, focar em exercícios multiarticulares. Aqueles exercícios como supino, remada curvada, levantamento de terra, agachamento, que exigem mais de uma articulação do nosso corpo. E nesses exercícios que são os mais desafiadores, é primordial que a gente consiga fazer essa progressão de carga. Que a gente conseguindo progressão de carga nos multiarticulares, a gente conseguiria também naqueles mais simples ou aqueles isoladores. Em relação a tempo de descanso também, é muito importante a gente se atentar que, como a gente vai estar fazendo os exercícios com cargas mais elevadas, é natural que a gente acabe precisando de um pouco mais de tempo de descanso. Por exemplo, se você fazia anteriormente um agachamento livre com 80 kg de cada lado, um exemplo, e fazia bem, conseguia se recuperar bem, e agora você faz com 90 kg de cada lado, é natural que, por ser uma carga nova para você, você tenha um pouco mais de dificuldade para fazer e necessite, ao invés de descansar 2 minutos, como anteriormente, talvez precise descansar 3. Algumas pessoas como eu, que têm muita força nas pernas e também, principalmente, exercícios multiarticulares, como o próprio agachamento livre, eu particularmente preciso de um tempo de descanso bem maior. Eu, no meu auge, conseguia pegar aproximadamente aí 250, 260 kg no agachamento livre, e da penúltima para a última série era natural de eu acabar descansando aí entre 4, 5, às vezes até 6 minutos para fazer aquela série caprichada e muito bem feita. Ainda falando sobre essa questão de descanso, mas falando sobre um outro tipo de descanso que é muito negligenciado, acredito eu, que pela maioria das pessoas de hoje em dia, pelo estilo de vida que as pessoas normalmente têm, ou acabam trabalhando muito de noite, ou acabam tendo uma vida muito mais noturna, é o descanso do sono. O sono é o nosso principal aliado, e se vocês soubessem a importância dessa ferramenta que é de graça para a gente, a recuperação dos nossos músculos, também como a recuperação do nosso sistema nervoso central, que por sinal, quando ele está estressado, quando a gente tem um sistema nervoso já mais debilitado, a gente acaba muitas vezes não conseguindo performar no treino e, consequentemente, a gente não consegue também ter essa evolução nessa etapa de bulk, nessa etapa de construção de tecido muscular que é tão importante para a gente e que é o que, de fato, vai conseguir fazer com que a gente apresente um físico melhor que a gente tinha no ano passado, por exemplo. Galera, então a conclusão é o seguinte: a fase de bulking é extremamente necessária. Se você é atleta ou não é atleta, mas que realmente você quer elevar o seu físico para um outro nível, um outro patamar, essa fase é indispensável. O seu físico fica feio. Dependendo da pessoa, do metabolismo, das linhas estéticas da pessoa, o físico vai sim ficar feio por um tempo, mas quando você secar de novo, o físico vai ser anos-luz melhor do que aquele físico anterior. É necessário que você beba bastante água, treine o mais pesado que você puder, descanse corretamente. Último tópico, mais não menos importante, não comece o bulking estando gordo, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer um bulking de qualidade, vai ter que encerrar antes, vai se frustrar porque você não vai estar nem grande e nem seco, vai estar pequeno e gordo, entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo aí.
E para fortalecer também o meu trabalho, me motivar a continuar trazendo mais conteúdos informativos como esse, ou como outros temas que vocês queiram ver aqui no meu canal também, dá aquela moral para mim, comenta no meu vídeo, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, com alguém que você acha que pode aprender alguma coisa com esses conteúdos, e é isso aí, beleza? E deixe também nos comentários aí outros tipos de temas que vocês gostariam de ver aqui no meu canal, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tamo junto.